Se você nunca se fez essa pergunta, provavelmente em algum momento da sua vida você vai se questionar: quem é Deus? E essa é uma pergunta que o próprio Deus respondeu para a gente. Lá em Êxodo 3, vai dizer assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e isto é o que você dirá aos israelitas: O Eu sou me enviou a vocês. Contextualizando, o povo israelita era o povo de Deus que estava como escravo lá na terra do Egito. E Deus decide libertar esse povo e ele dá essa missão a Moisés. Só que Moisés não se sentia capaz e começa a fazer várias objeções ali a Deus. E uma das objeções foi: Moisés diz para Deus mais ou menos assim, vou trazer para o meu linguajar. Mas Deus, o povo vai perguntar quem você é e quem foi que me enviou. E o que é que eu vou dizer para eles? E Deus diz exatamente o que a gente leu em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou, e é isso que você vai dizer para eles. O eu sou me enviou. Isso me faz lembrar a quando a gente era criança, que a gente perguntava aos nossos pais: mas pai, mas mãe, por que eu não posso fazer tal coisa? E eles simplesmente respondiam pra gente: por que não? A nossa cara ficava bem assim quando a gente recebia uma resposta dessa dos nossos pais. Porque essa é uma resposta que parece que não nos supre, sabe? Parece que não é suficiente pra gente. A gente tem aquela curiosidade de entender melhor as coisas. É por isso que a ciência, quando vai se referir ao ser humano, ele diz que nós somos Homo sapiens, ou seja, homens sábios, no sentido de que nós sabemos das coisas, nós temos conhecimento, nós temos raciocínio. Diferente dos outros animais, a gente tem esse entendimento das coisas. E isso nos torna seres curiosos, seres que têm a necessidade de conhecer, de entender as coisas que estão à nossa volta. E sabendo disso, Deus nos deixa um presente. Ele manifesta o seu caráter e quem ele é de maneira simples e que todos nós podemos compreender. Só que tem um problema. Imagina comigo, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele chega a ser cerca de 11 vezes maior que o nosso planeta Terra. Agora imagina a seguinte situação. Imagina que Júpiter decide entrar no planeta Terra. Primeiro que isso seria impossível, já que ele é muito maior, e isso acabaria destruindo o planeta Terra. O que eu quero dizer com isso é: Júpiter não cabe no planeta Terra, assim como a dimensão de quem Deus é não cabe na nossa mente. Deus é grande demais para ser compreendido, mas ele também é misericordioso demais para não se revelar a nós. Em muitos locais, Deus deixa a sua marca, a sua assinatura, para que a gente possa conhecer a Ele. Na natureza, na Bíblia e até mesmo em nós seres humanos. Por exemplo, você sabia que durante a criação do mundo, a Bíblia fala que a sabedoria era a arquiteta de Deus? O quê? É óbvio que isso é uma metáfora, mas se Deus nos conta isso, algum motivo tem. Se Deus teve uma arquiteta, isso nos mostra que Deus é um Deus que faz as coisas de forma planejada e organizada. Ou seja, o nosso Deus é um Deus organizado. Mas voltando lá para as maneiras como Deus nos permite conhecê-lo. Além da natureza, da Bíblia e de nós seres humanos, o Senhor nos deixou um professor. É, isso mesmo. Ele nos deixou um professor. E não é o pastor de uma igreja. Esse professor, na verdade, é o Espírito Santo, que foi deixado por Jesus Cristo para nos ensinar. E ele habita entre nós e dentro de nós. Vamos ler comigo João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas
e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Eu quero que você preste bastante atenção nessas duas palavras, ensinará e lembrará. Jesus Cristo deixa o Espírito Santo aqui na terra conosco, em seu lugar, até que ele volte, e ele nos promete essas duas coisas, que o Espírito Santo, ele nos ensinará e ele nos lembrará de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Agora eu quero que você se faça a seguinte pergunta: por que ensinar e lembrar? A princípio, o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar sobre Deus. Lembrando que o Espírito Santo é Deus, mas isso é um tema para outro vídeo. O Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar sobre Deus, que vai nos ensinar mais como sermos parecidos com Ele, que vai desenvolver em nós um caráter mais semelhante ao de Deus. É quem vai ali todos os dias lapidando o nosso ser. Então, o Espírito Santo é esse que vem para nos ensinar, e a partir do momento que ele nos ensina, ele continuamente irá nos lembrar daquilo que ele nos ensinou. Porque eu não sei vocês, mas a minha memória é um caso sério. Eu não confio muito na minha memória, não, porque eu já esqueci até o meu celular dentro da geladeira. Isso também é história para um outro vídeo. Mas voltando, a gente precisa constantemente ser lembrado. A gente esquece das coisas muito fácil e facilmente a gente se desvia daquilo que deveria ser de fato o nosso foco, o nosso objetivo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Quando a gente vai numa academia, lá vai ter um profissional formado em educação física que vai nos orientar para que a gente execute os exercícios de maneira correta, para que a gente não venha se machucar, se lesionar. E a princípio, quando a gente chega numa academia que a gente nunca treinou na vida, a gente não sabe de nada. Então, ele vai nos ensinar. E depois que a gente aprende, vai pegando o jeito, ainda assim a gente precisa dele. Porque ele tem aquele olhar para nos lembrar, tá bom, mas vamos melhorar um pouquinho mais nisso aqui, vamos melhorar um pouquinho mais naquilo ali. Ele vai nos moldando, nos lapidando, até que a gente vá alcançando excelência na execução daquele exercício, no treino e vá vendo o resultado. O Espírito Santo é como se ele fosse esse profissional da área de educação física, como se ele fosse esse professor que primeiro ele nos ensina sobre Deus e depois ele vai ali nos lembrando diariamente, constantemente, nos aperfeiçoando, nos moldando, não nos deixando esquecer quem Deus é e nos tornando semelhantes a Ele. Então é por isso que o Espírito Santo ele precisa nos ensinar e ele precisa nos lembrar. E à medida que a gente permite e dá liberdade para que o Espírito Santo vá nos ensinando e tratando o nosso caráter, ele vai desenvolvendo frutos em nós. Voltando lá para o exemplo do personal da academia, do coaching, do CrossFit, à medida que a gente vai dando ouvidos, vai colocando em prática aquilo que aquele profissional está nos ensinando, a gente vai começando a ver o resultado daquilo. Os músculos vão começando a aparecer, glória! A definição, né? Então a gente vai vendo, vai começando a colher ali os resultados de quê? De ter dado ouvidos e obedecido aos ensinamentos daquele profissional. Com o Espírito Santo não é diferente. Ele vai nos ensinando, nos lembrando e à medida que a gente se esforça para ouvir e obedecer, ele vai desenvolvendo frutos dentro de nós. Eu quero que vocês leiam comigo Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que o Espírito Santo deseja gerar em nós. Frutos que mostram uma vida que foi transformada porque conheceu a Deus. E uma vez que a gente conhece a Deus, o nosso desejo e o nosso desafio ao mesmo tempo é nos esforçarmos e buscarmos a ajuda dele para nos tornarmos cada dia mais parecidos com ele. Não é fácil. É uma luta que perdurará pelo resto das nossas vidas até que ele venha. Eu quero contar algo que aconteceu comigo essa semana. Era uma sexta-feira de manhã, eu estava fazendo meu devocional e o devocional falou sobre renúncia. E quando foi na sexta-feira de noite, eu fui para o GR, que é um grupo de relacionamento dos jovens da minha igreja, e quando foram ministrar a palavra, eles falaram justamente sobre renúncia, sobre a gente estar disposto, talvez, a renunciar a algumas coisas em prol de usar os nossos dons e talentos para o reino de Deus e para propagar o Evangelho de Cristo. E se você acha, Dani, isso foi coincidência? Peraí, vamos continuar a história. Na sexta-feira da semana seguinte, lá estava eu de manhã fazendo meu devocional de novo e o devocional falou sobre o quê? Correção. Eu estava lendo o livro de Jó e aí lá falava, né, que Deus, eu não lembro agora qual capítulo, mas falava que Deus nos fere. Dani, Deus nos fere. Fere. E como fere, irmão? Fere. Quando foi de noite, eu fui para o GR. Chegando no GR, sobre o que foi a palavra? Correção. Deus corrige o filho ao qual ele ama. Dani, foi coincidência de novo. Tá bom. Na semana seguinte, outra sexta-feira, gente, vai parecer mentira, mas diante de Deus. Na outra sexta-feira, lá estava eu, de manhã, fazendo meu devocional. E o devocional falou sobre o quê? Sobre sermos parecidos com Deus. De noite, eu fui pro GR. Quando eu chego no GR, vocês já sabem, né? Deus falou através do irmão que ministrou a mesma coisa. Que Deus deseja nos tornar mais parecidos com Ele, mas não só para nos encher de conhecimento, sabe? Eu sei quem Deus é. Não. Deus deseja nos encher, nos tornar mais parecidos com Ele, desenvolver os frutos do Espírito em nós para que esses frutos sejam vistos pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus e essas pessoas possam olhar para esse fruto e se perguntar, de onde vem isso daí, hein? E esses frutos em nossas vidas vão revelar a essas pessoas quem Deus é. Ainda que de forma um pouco imperfeita, porque você sabe, a gente é falho, né, irmão? Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentando ser melhor e mais parecido com o nosso Pai. Mas o que eu quero passar com essa história que aconteceu comigo é que isso são pequenas experiências diárias que nos mostram o cuidado de Deus. Nos mostra que Deus nos ouve, que Deus se importa, que Deus quer sim se relacionar conosco e nos fazer conhecer melhor a Ele. E às vezes a gente não dá tanto valor para essas experiências pequenininhas, mas olha, são essas experiências pequenininhas que fortalecem a nossa fé dia após dia. O problema é que a gente está ocupado ou distraído demais e não percebe, não está sensível para perceber ao Senhor. E essa é uma das coisas que eu mais peço em oração,
que Ele me dê sensibilidade para perceber quando Ele se manifestar, quando Ele falar, quando Ele estiver ali tentando me ensinar algo, porque eu já digo assim, Senhor, eu sou devagar, o Senhor sabe que eu sou um pouco lerda, né? Então me ajude aqui, me dê sensibilidade para perceber quando o Senhor estiver falando comigo. Então, assim, o Senhor é um Deus que tem interesse em se relacionar conosco. Basta que a gente esteja ali aberto e desejoso disso também. Então, se em algum momento da sua vida você se perguntou quem Deus é, e você se deparou com uma versão distorcida por conta de pessoas que acham que são sabichonas demais e que conhecem demais a Deus, sem ter aquele entendimento de que elas são o planeta Terra e Deus é Júpiter. E que, mesmo tudo que a gente já conhece hoje de Deus, ainda é muito pouco da totalidade de quem Deus é. E às vezes a gente transmite quem Deus é para as pessoas de uma maneira tão distorcida que as pessoas não conseguem conhecer quem de fato Deus é. É por isso que a maneira mais verdadeira, pura e direta da fonte que a gente tem de conhecer a Deus é através do Espírito Santo. E se você não conhece ao Espírito Santo, se você não sabe quem ele é, ou nunca se relacionou com ele, nunca teve uma experiência com ele, eu te faço um desafio. Fale com ele. Ele é uma pessoa com quem nós podemos conversar, assim como eu estou conversando agora aqui com vocês. E eu me emociono toda vez que falo dele porque ele é o amigo, o consolador. É aquele que está ali, sempre disposto a nos ensinar, a nos lembrar, a nos lapidar, a nos tornar pessoas melhores, a nos levantar quando a gente cai, sabe? Então, se você não conhece quem é o Espírito Santo, se você não conhece quem é Deus, eu te desafio a pedir a Ele que te dê uma experiência com Ele, do seu jeito. Peça a Ele que fale com você. Peça a Ele que Ele se mostre a você e que você possa conhecê-lo. E eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você. Você me permite orar por você? Eu quero que você feche os seus olhos. Por favor, não fique olhando para mim. Feche os seus olhos e pare para pensar quem Deus é. O que eu conheço de Deus? Eu já tive alguma experiência com Deus? Se você já se fez essas perguntas, se essas dúvidas em algum momento já surgiram na sua mente, no seu coração, feche os seus olhos e me deixe orar por você nesse momento. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que assistiu a esse vídeo. Muitos talvez eu não conheça e nem venha a conhecer pessoalmente, mas que o Teu Espírito Santo, que está em nós e habita entre nós, possa ir até o encontro dessas pessoas e mostrar a elas quem Ele é. Que essas pessoas, meu Deus, possam ter experiências contigo, possam te conhecer de maneira verdadeira, genuína, que elas possam experimentar, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça. Que o teu amor alcance, Senhor, a vida de cada uma delas. Talvez tem pessoas aqui assistindo que estão passando por momentos difíceis, que estão lidando com ansiedade, com depressão, com questões internas, Senhor, com sentimentos, com pensamentos e que só o Senhor sonda e conhece.
Então, que o Senhor possa estar indo até essas pessoas e mostrando a elas que, de fato, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que existe, o Senhor é um Deus que deseja se relacionar conosco e que o Senhor é um Deus disposto a nos transformar. E que haja muitos testemunhos, Senhor, muitas histórias de pessoas que resolveram abrir o seu coração para conhecer mais de Ti e que tiveram a vida transformada. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se de algum modo ele falou com você, fez sentido para você, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário para eu saber e, se possível, de compartilhar com outras pessoas que você gostaria que ouvisse essa mensagem também. Um abraço e até o próximo vídeo.